Oi, meus amores! Hoje o videozinho tá um pouquinho diferente. Enquanto a gente conversa e papeia sobre rotinas de skincare, eu estou aqui passando roupa. Essa é uma tarefa que eu não gosto. Pra mim, assim, de tarefa de casa é a pior tarefa que tem. Mas temos que fazer, não é mesmo? Vamos lá, sobre rotinas de skincare. Vocês têm o costume de fazer skincare em casa? Como que funciona a rotina de vocês? Aqui eu faço a minha rotina todos os dias, principalmente agora, né, que eu estou iniciando na área de estética, tô começando a trabalhar com isso. Eu tendo a cuidar cada vez mais da minha pele, da minha rotina. Isso tudo com o intuito de evitar aquelas manchinhas chatinhas, né, que acontecem por conta do tempo, por conta do sol, radiação, luz visível, e tem toda também a questão da poluição. Não sei se vocês sabem, mas a poluição, radicais livres, radiação solar, luz visível é um dos motivos principais para o envelhecimento precoce. Então, se a gente quer sempre manter aquela nossa pele, claro, né, todos vamos envelhecer, mas envelhecer de uma forma saudável, com pele um pouco mais bonita, com aquela pele super hidratada, com viço bonito, com a luminosidade, a gente precisa cuidar dela o quanto antes. A partir dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno e elastina do nosso corpo. Então, se hoje nós temos o rosto muito bem definido, marcadinho, né, aqui marcada, a maçã do rosto marcada, a partir dos 25 a 30 anos, a gente começa a perder colágeno com mais rapidez. E é aí que entra não só a rotina de skincare, como procedimentos como limpeza de pele, como um peeling químico, bioestimuladores, às vezes ali até um preenchimento, né? Um botox. Então a gente precisa cuidar de todas as formas possíveis do nosso rosto, da nossa rotina de skincare, para que a gente envelheça com saúde. Muitas vezes a gente foca bastante no corpo, né? Então a gente sempre tá ali à procura de fazer um exercício físico, se movimentando, né, pra gente envelhecer com qualidade de vida, pra que a gente consiga fazer as nossas coisas quando estiver numa idade mais avançada. Mas o nosso rosto, a pele do nosso rosto, do nosso pescoço, das nossas mãos, elas também precisam acompanhar isso. Eu não sei se vocês já viram ou se é comum isso na vida de vocês, mas acredito que sim. A gente vê muito por aí idosas com um corpo super bacana, legal, mas aí quando você olha ou para as mãos, pro colo e pro rosto, a gente consegue entender qual que é a idade daquela pessoa. Às vezes olhando pelo corpo você fala, nossa, você tá com um corpo jovem, um corpo bonito e tudo mais. Mas quando a gente olha pro rosto, ou pro colo, pro pescoço, é aí que entrega a idade. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem o costume de cuidar dessas partes do nosso corpo, achando que é só a musculação que é importante, mas não é. Seja cuidados faciais, eles são importantes sim, para que a gente envelheça de uma forma saudável e, claro, não é só saúde, né? É estética mesmo, porque a gente quer continuar com uma estética bonita mesmo depois de velha. Não tem porquê, se hoje em dia a gente tem ferramentas, tem tecnologias e tem formas de evitar, de melhorar, né, ou então que a gente envelheça melhor, por que não? Faz sentido a gente querer algo ao contrário disso. A tendência é que cada vez mais nós aparentamos menos a idade que temos. Se vocês voltarem, né, procurar fotos, ou às vezes dos seus familiares mesmo, antigos, como era a aparência deles, a gente dava uma idade muito maior do que realmente eles tinham. E hoje em dia, essa estatística, ela tá se modificando, né? Ela tá diferente. Hoje em dia, muito tá ao contrário. Hoje em dia, a gente olha pra uma pessoa, dá uma idade pra ela, e às vezes ela é mais jovem, né? Ela é mais nova. Então, isso é muito bacana, porque os procedimentos estéticos, eles estão aí pra isso. Os cuidados faciais, com o colo, com as mãos, eles estão aí pra isso, pra auxiliar num envelhecimento saudável e bonito. Aqui em casa, eu tô pegando até o maridão e tô cuidando dele, porque assim, eu não vou envelhecer. Vocês vão envelhecer? Eu não vou. Imagina,
eu não vou envelhecer, eu vou continuar uma coroa linda e gostosa. É isso que eu quero pra minha velhice. E saudável, claro, né? Com condições de fazer tudo sozinha. E aí o maridão tem que acompanhar junto, né? Além dele ser a minha vitrine, o que eu mais tô fazendo também é cuidar da pele dele. E aqui em casa nós temos as peles, nossas peles são extremamente diferentes. Enquanto a minha tá vindo de uma época de oleosidade, de uma pele acneica, ele já é uma pele extremamente sensível, uma pele fina e seca. Pensa numa pele seca. Ah, e detalhe, ele tem dermatite também aqui e no peito. Então, gente, ele toma um banho, ele fica extremamente vermelho, descama, muito frio. Tá lá ele descamando, com a pele vermelha. Então, a pele dele é uma pele que tem que ter cuidados específicos. E todas as peles, elas precisam de cuidados específicos. Então, não adianta eu utilizar um produto para uma pele oleosa, uma pele extremamente seca. O que vai acontecer? Aquela pele vai ressecar mais, vai craquelar mais, vai ficar mais sensível. Então, a gente precisa criar rotinas específicas para o nosso tipo de pele. E é aí que entra uma rotina de skincare inteligente. Precisa sempre saber ouvir o que a nossa pele está dizendo. Minha pele é sensível, minha pele é oleosa, sei lá, durante todo o dia ela tá ficando oleosa demais, ela tá ficando seca demais, ela fica avermelhada com facilidade. Quando eu passo qualquer tipo de produto, ela arde. Isso é conseguir ler a sua pele e entender o que ela precisa. Então, a minha, por exemplo, é uma pele que hoje em dia precisa de um controle de oleosidade, mas não estamos falando de um controle de oleosidade extremamente agressivo. Nós estamos falando de um controle de oleosidade suave, sutil. Por quê? Porque a minha pele ela não é extremamente oleosa, não é aquele tipo de pele que ele fica brilhando conforme o dia vai passando. Não, muito pelo contrário. A minha pele ela tem um brilho ideal. E quanto mais você entende o que a sua pele precisa, mais você vai melhorando ela conforme o tempo vai passando. Quando a gente tá avaliando uma pele, a gente precisa verificar vários pontos. Por exemplo, a gente precisa verificar se aquela pele é sensível ou resistente. Precisa avaliar o fototipo daquela pele. O que é isso? Qual é a sua cor? Você é branca, você é parda, você é negra, você é uma morena, você é queimada do sol. Tudo isso ele precisa ser avaliado. Uma boa avaliação clínica, que é o que a gente faz em consultório, ela vem tanto para escolher o melhor procedimento para você dentro do consultório, quanto para a gente montar uma rotina de home care interessante e inteligente para sua vida e também algo que seja funcional. Porque, por exemplo, você nunca cuidou da sua pele, você nunca fez uma limpeza de pele, você nunca usou protetor solar na sua vida, mas você resolveu fazer um procedimento estético, seja ele qual for, do mais simples ao mais robusto. Só que aí, para você fazer esse procedimento, por exemplo, um peeling químico, você precisa utilizar protetor solar todos os dias. Eu não vou fazer isso na sua pele. Por quê? Porque você não tem o costume de usar protetor solar. Se você não tem o costume, se você não tem nem o produto na sua casa, como que eu vou fazer um procedimento de peeling químico em você, que ele gera uma inflamação controlada na sua pele, porém, se você não tiver os cuidados corretos, ele pode causar uma hipercromia, ou seja, pode causar manchas no seu rosto. Então, essa rotina, esse procedimento, por enquanto, inicialmente, ele não faz sentido pra você. Ele não faz parte da sua rotina. A não ser que você fale assim pra mim, assim, não, eu me comprometo, a gente vai comprar, vou comprar os produtos, a gente inicia a rotina e eu vou cuidar direitinho. Nesses casos, ok, mas eu nunca vou iniciar com peeling químico pra você, sendo que você nem tem esse costume. Então, o que primeiro eu vou fazer? Montar a sua rotina pra você fazer em casa. Então, aquela rotina básica, um sabonete, um hidratante e o protetor solar. O protetor solar é de extrema importância pra gente envelhecer
com uma pele saudável e bonita. Então, se você... Na verdade, o protetor solar, ele é o nosso maior aliado para evitar o envelhecimento precoce. Então, se você quer continuar com a sua pele bonita, se você não quer ficar com uma aparência velha precocemente, use protetor solar. Essa é a maior dica que alguém pode dar para vocês. Uso do protetor solar. Esquece todos aqueles mitos, esquece todas aquelas polêmicas de alguns dermatologistas falando que não use protetor solar. Existem muitos estudos que comprovam os benefícios do protetor solar para o envelhecimento. O protetor solar é o nosso maior aliado. Então, não vamos jogar todos esses estudos, todas essas décadas no lixo. Usem protetor solar. Seja ele sem cor, seja ele com cor. Se for com cor, melhor ainda. Para aquelas pessoas que têm melasma, é sensacional utilizar protetor solar com cor, porque a cor, ela protege da luz visível. Então, luz de celular, luz de computador. Então, para quem tem melasma, é obrigatório ter ali alguma coisa com cor no seu rosto para poder não ativar os melanócitos, que são as células que pigmentam a pele. Sempre usem protetor solar na rotina de vocês. Qualquer procedimento que vocês forem fazer, uma das primeiras coisas que seja dermatologista, seja enfermeiro esteta, seja biomédico esteta, seja farmacêutico esteta, qualquer classe da saúde envolvido na estética, a primeira coisa que eles vão te orientar é, na sua rotina, um sabonete, um hidratante e um protetor solar. Quando a gente fala sobre hidratante, que também é algo que a gente precisa justificar algumas coisas, porque muito se diz que o hidratante, ele não se deve usar em peles oleosas. Mito. Vamos entender um pouquinho aqui sobre fisiologia. O que acontece? A oleosidade, ela é uma forma de defesa do nosso corpo e a gente produz naturalmente durante o dia. Porém, quando a gente produz oleosidade em excesso, é aquilo, né? Tudo em excesso faz mal, inclusive essa oleosidade produzida pela nossa pele. Quando a gente produz muita oleosidade, é porque alguma coisa está desequilibrada no nosso organismo, certo? Se tem alguma coisa desequilibrada, a gente precisa investigar. E aí, para a produção de oleosidade, pode existir vários fatores. Seja ele alimentação, seja ele hormonal, seja ele por conta de medicamentos. Então, a oleosidade, ela é multifatorial. Mas a gente tem uma questão da oleosidade, do excesso de oleosidade no nosso organismo, que é por conta da falta de hidratação. Hidratação é diferente de oleosidade, tá? Então, vamos lá. Quando a nossa pele, ela está desidratada, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tende a se defender. Como? Produzindo oleosidade. Ele fala assim, poxa, não tô tendo muita hidratação aqui, não tô tendo muita água. Preciso produzir óleo para conseguir hidratar essa pele. E aí o que acontece? Ele produz cada vez mais oleosidade. Aí a gente fala assim, nossa, minha pele tá muito oleosa, chega no final do dia, tá aquela coisa horrível de óleo. Aí o que vocês fazem? Vocês vão lá e retira mais ainda a oleosidade com sabonetes anti-oleosidade, com sabonetes com excesso de ativos que vai deixar a sua pele cada vez mais seca. Aí você lava a pele fica repuxando e você fala, nossa, ó, legal, hein? Tirou todo o óleo da minha pele aqui, agora tá ótimo. E aquela pele craquelando, aquela pele repuxando, aquela pele que fica horrível em qualquer maquiagem que você compra a melhor base do mercado, a mais cara do mercado, e ela não fica bacana na sua pele. Por quê? Você tá removendo toda a oleosidade, você tá removendo toda a hidratação natural da sua pele. Então, se você tá fazendo isso, você precisa repor água nessa pele, você precisa devolver a hidratação para essa pele, porque senão o seu organismo, cada vez mais como defesa, ele vai produzir cada vez mais óleo.
E é aí que tá o problema, porque quando ele começa a produzir cada vez mais óleo, a gente começa, fora todas as impurezas, né, durante o dia que ela se acumula na nossa pele, fora os produtos que você passa na sua pele, vai juntando sujidade, e aí vai tampando os ósseos, que são os poros, conhecidos como poros, vai tampando os poros, aí forma a acne. Aí você fala, nossa, eu tô usando tal produto, tá me dando acne. Às vezes não é um produto específico. Às vezes é a sua rotina que tá causando essa acne. Às vezes é a sua falta de hidratação que tá causando acne. Porque a pele tá se defendendo. Ela tá ali, ó, tentando se defender, colocando ali uma barreira de proteção para sua pele, que é o óleo, e você tá removendo em excesso. Então, nada em excesso faz bem. Se vocês querem controlar essa oleosidade, existem outras formas, mas não é removendo o óleo com sabonete de ácido salicílico, com ácido químico que você coloca no rosto para retirar todo o óleo da sua pele, e ainda o que você faz? Você não hidrata. Não é assim que você vai controlar a sua oleosidade, não é assim que você vai controlar a sua acne, não é assim que você vai resolver qualquer tipo de problema que você tenha. Aliás, muito pelo contrário, se você não tem uma boa hidratação na sua pele, nada funciona. Prestem atenção nisso. A hidratação, ela é importante para várias coisas, não só para o controle de oleosidade, como também para auxiliar na permeação dos ativos. Como assim? Vamos lá. A barreira de proteção, ela tá íntegra. Qualquer tratamento que você colocar ali vai funcionar. Porque é a partir da hidratação, a partir do equilíbrio da pele, que a sua pele vai permear melhor os produtos. Então não adianta você, por exemplo, quando você vai fazer plano de tratamento para peeling químico, a primeira coisa que a gente vai verificar na sua pele é a hidratação, se a sua pele está com a barreira íntegra. Porque se estar com a barreira íntegra, primeiro que dificulta o processo do seu plano de tratamento e demora seus resultados. Segundo, que a gente pode causar intercorrências por conta da falta de hidratação. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu monto um protocolo para peeling químico, a primeira coisa que eu avalio, é como está a hidratação da sua pele. E se não estiver bem hidratada, a gente vai fazer um pré-peeling home care na sua casa com hidratação. E depois, quando você chegar na minha clínica, a gente vai fazer um peeling de hidratação, porque eu quero essa pele o mais hidratada possível, para que ela receba bem os outros ativos e se comporte muito bem no pós-procedimento. É para isso que eu preciso da minha barreira íntegra e funcional, para que qualquer procedimento que a gente coloque na sua pele, ele tenha efeitos excelentes. Não adianta a gente achar que remover a oleosidade total da sua pele é a melhor forma de tratar seja a oleosidade, seja a acne ou qualquer coisa que esteja te incomodando. Não é assim. E muitas vezes, não sabendo dessas informações, a gente acaba fazendo isso e acaba acontecendo vários problemas, várias disfunções, né, na nossa pele, e a gente não sabe de onde que tá vindo. A gente fala, nossa, nunca tive pele oleosa, mas agora ela tá oleosa, e a gente não sabe de onde que tá vindo isso, o que tá acontecendo, né? Então a gente precisa realmente ficar bem atento aos sinais que a nossa pele dá e escolher o melhor tratamento. Gente, tá escuro aqui, eu vou acender as luzes, porque eu acho que vai cair uma chuva. E aí a imagem aqui tá bem ruim, né? Deixa eu acender aqui pra gente continuar conversando. Bom, melhorou pouca coisa, mas é isso daí. Hoje em dia eu tenho uma rotina bem básica. E é o que eu costumo passar para os meus clientes. Porque também não adianta eu elaborar uma super rotina para aqueles pacientes que eles, além de não ter o interesse, já não têm o costume de fazer uma rotina muito extensa, né? Com 10 a 12 produtos. Então, eu tento minimizar o quanto eu consigo referente a uma rotina de skincare. A minha rotina hoje em casa, ela é bem simples.
Então, de manhã, eu lavo, né, com um sabonete. Tem dias que vai depender muito de como a minha pele acorda. Então, tem dias que eu acabo utilizando um mais forte para controle de oleosidade. E tem dias que eu acabo utilizando um mais suave mesmo, quando eu vejo que minha pele ela não acordou com muita oleosidade. Depois do meu sabonete, eu tenho o costume de passar Oxresveratrol. O que é isso? É um antioxidante. Ele é um potencializador do protetor solar. É maravilhoso para clareamento de manchas, para prevenção e para tratamento, né, das manchas. Então, ele protege também contra os radicais livres, então ele age no fotoenvelhecimento precoce. Então, é uma substância muito completa. Eu coloquei essa substância na minha rotina recentemente e, sinceramente, eu me pergunto por que eu não coloquei antes. Porque é maravilhoso. Eu não tenho, do que reclamar. Depois dele, o que eu passo? Niacinamida. Niacinamida é um ativo que ele tem o controle de oleosidade e promove uma hidratação suave na pele. Então, se sua pele precisa de hidratação, se você usa muitos ácidos, ele vai ajudar super nessa questão. E fora que controla a oleosidade, né? Então, para quem tem uma pele acneica, tem também a ação nas manchinhas, então também é um ótimo clareador. Mas assim, estamos falando, tanto a niacinamida como o oxresveratrol, eles são clareadores gradativos. Então não é algo que vai fazer um boom na sua pele. Não, é com o uso, com o tempo e com os meses que você vai realmente perceber a diferença e a ação deles no corpo. Então não adianta vocês quererem passar por uma semana e já querer um super resultado. Não é assim que funciona. Seja para os ativos mais suaves, quanto para ativos que realmente servem para determinada coisa. Não é assim que funciona com nada nessa vida, gente. Até porque tudo que é industrializado, ele tem um potencial baixo. É diferente, por exemplo, de um peeling químico, que a gente está utilizando ele ali com concentrações altas, pH baixo, para poder ele ter uma permeação maior na sua pele e conseguir agir de forma rápida. É completamente diferente de qualquer ativo que a gente utilize em casa, seja ele ácido ou não. A concentração é menor, o pH ele é maior, porque ele é seguro para se utilizar em casa. Então as indústrias elas já fazem os cosméticos pensando na segurança de você usar em casa, usar todos os dias, usar da pior forma possível, sem critério nenhum e de uma maneira que não danifique a sua pele. Não tanto, né? Porque tem algumas coisas que danifica e olha, é difícil fazer o reparo. Mas é isso. Então depois da niacinamida, eu passo meu hidratante queridinho, para sempre manter a minha pele hidratada, até porque eu tenho uso de ácidos noturnos diário na minha rotina, então eu preciso de um hidratante potente para utilizar. E depois dele, o protetor solar. Já conversamos muito aqui sobre o protetor solar. Então eu utilizo o protetor solar na minha rotina sem cor e depois eu coloco um protetor solar em bastão com cor. Como já falei também, para proteger da luz visível. Como eu tenho manchinhas pós-inflamatória por conta da acne, ele também ajuda a não hiperpigmentar mais e também previne qualquer mancha que possa surgir por conta do sol, da radiação, dos radicais livres e enfim. Então eu utilizo ele e a minha rotina de skincare termina aí. Então é uma rotina de skincare simples, com uns passos a mais do que, né, naturalmente algumas pessoas fazem, mas é simples, é fácil e funciona. É uma rotina funcional pra mim. Hoje em dia é assim que eu tô fazendo, tá sendo super bacana. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha pele, ó. Tá vendo que bonita? Aqui, ó, as manchinhas da acne que eu tô tratando, né, com todos os ativos que eu estou usando. Mas olha o brilho dessa pele, olha o glow que tem essa pele, o viço, a luminosidade. É isso, uma rotina de skincare inteligente, ele vai dar isso pra sua pele. As manchas, gente, é algo que é tratado com o tempo. Não adianta você querer tacar um monte de produto, tacar os mais fortes possíveis para poder tirar. A mancha, ela vai saindo gradativamente com a rotina certa. Então a gente precisa entender, ler a nossa pele e conseguir tratá-la da melhor forma possível. Então é isso, galera. Eu vou terminar aqui de passar minha roupa.
Já conversamos bastante sobre rotina de skincare. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos assim como esse. Curtam muito, compartilhem muito aí, comentem muito para que chegue a mais pessoas. Beijão e obrigada. Tchau, tchau.